Telespectadores, agradeço pela presença do programa Ecologia em Ação. Hoje um programa na presença do advogado Sérgio Dalacqua, que vai fazer a nossa companhia conosco e trocar algumas ideias sobre a situação política atual. Doutor Sérgio, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um programa que sempre trata da questão da ecologia, do ambientalismo, da qualidade de vida, mas hoje pela seriedade da situação pela qual está passando o povo brasileiro, eu gostaria de trocar algumas ideias com o advogado Sérgio. Perfeitamente. E também com o maçom, que você é membro de alguma loja em Joinville, né? Perfeitamente. E eu tenho diversos amigos maçons, o meu sogro também era maçom, meu concunhado também é, então a gente tem assim um conhecimento de perto do que significa a importância da maçonaria no Brasil, inclusive a maçonaria que tem assim atuado positivamente na história do Brasil, construindo a história do Brasil. Perfeito. Então nós estamos com os caminhoneiros na estrada, o Brasil está parando, já está parado bastante, já falta leite em Joinville, o desabastecimento de frutas também já está acontecendo. Vai ter uma corrida ao supermercado se essa greve, se essa paralisação da classe dos caminhoneiros não der um final. E eu sinto que nós estamos vivendo o ano de 1963 e 64. Naquela década de 60, o movimento social estava também bastante complicado, muita agitação social, e o movimento comunista estava tirando os brasileiros do sério. E eu vejo hoje um quadro muito parecido. É verdade. Só que o desfecho não será como foi em 64. É um desfecho que eu penso que será bem mais complicado. Exato, Gert. Nós não temos hoje, a situação é parecida do descontrole, da falta de comando, né? Mas nós não temos clima hoje para uma intervenção de Forças Armadas. O sistema democrático dizem que é o menos pior dos sistemas de governo, então precisaríamos manter. A pergunta é se é possível, né? Nós estamos, como você falou, com as estradas paradas, de repente os caminhoneiros estão fazendo a catarse, estão traduzindo o anseio da população, né? Todo mundo quer fazer alguma coisa e de repente quem está fazendo alguma coisa efetiva são os caminhoneiros, parando as estradas, o que não é uma boa solução. Mas que outra solução nós temos? Pegarem armas não dá, o povo está desarmado. O povo está desarmado, o povo brasileiro é pacífico, o passivo, né? O acomodado, né? E os governantes não tem pulso, não tem moral para querer colocar ordem nas coisas, perderam totalmente a moral. O governo que está aí no nível federal não nos representa, não representa a sociedade, então ele não tem condição de chegar para a sociedade e dizer: parem, vamos nos organizar, vamos fazer. Infelizmente. Então, vivemos um momento realmente muito preocupante. Nós temos agora a paralisação. Só tem um modal no Brasil, né? Só modal rodoviário, né? As ferrovias, que nós tínhamos 63 mil quilômetros no Brasil, todas elas foram quase que paralisadas ou arrendadas só para transporte de carga, né? E uma malha muito ruim, muito antiga, muito velha, né? Os arrendadores, os arrendatários, como se chama, né? Eles não, nos contratos, eles não tinham compromisso de reformar, de consertar a malha viária. Então deixa quebrar, deixa cair, até não dá mais. Então, com esse modal não dá para contar. O aeroviário é muito caro. E o transporte de cabotagem, o marítimo, não funciona. Nós só temos cabotagem de exportação. Quer dizer, imagina só, pela rodovia vai uma geladeira de Joinville até Manaus. Exatamente. Quando poderia ir num container via marítima, via marinha costeira. Mas isso também acabaram. Também foi aniquilado. Isso é palavra proibida de falar. Exatamente. Então sobrou o caminhoneiro, e esse caminhoneiro, sabendo da importância que ele tem na estrada, ele é o homem da estrada, ele transporta toda a mercadoria brasileira. E isso é uma situação bastante complexa, e
tudo cai nas costas desse motorista de caminhão, que é ele que tem a ferramenta, o instrumento para parar o Brasil. Exatamente. Só que o meu receio, Sérgio, é que o movimento dos sem terra, dos sem casa, que é bem grande, dos mensaleiros do Bolsa Família, esse pessoal todo se juntando vai dar uma guerra civil. A eleição nos mostrou bem certinho qual é a parte do Centro-Sul e dos estados do Norte e Nordeste. Exatamente. São dois Brasis. Preocupa porque a polícia está começando a entrar em confronto com os caminhoneiros. Talvez tenha que desobstruir porque está entupindo tudo, mas aí tem aí o ex-presidente Lula convocando MST, convocando, como você disse, o pessoal do Bolsa Família, que já foi manipulado na eleição, né, dizendo que se não votasse, iam cancelar o Bolsa Família. Esse tipo de pessoas, principalmente de menor cultura, é facilmente manipulável, né? Ouviu a notícia, não, nós não podemos perder, então fazemos qualquer coisa. Então, teme-se por alguns tipos de confronto, coisa que no nosso país é algo inédito, vamos dizer assim, porque a Revolução de 64 não entrou por esse caminho. Foi o exército contra alguns poucos, né? A possibilidade de nós entrarmos em confronto população contra população, ela é altamente preocupante, né? Exatamente, Exatamente. Seria algo inédito na história do nosso país, brasileiro contra brasileiro, né? Muito esquisito, né? Mas não é a primeira vez que isso acontece nas nações, né? Os Estados Unidos também já teve a Guerra da Secessão lá com muitas baixas, né? Povo americano contra povo americano. Né? Muitos países já viveram aconteceu isso, né? Você vê agora lá na Tchecoslováquia, não, na Ucrânia. Exatamente. Também uma guerra. Pessoas do mesmo país lutando e se matando. Exatamente. Muito preocupante. Agora, eu vejo pro lado da economia catarinense, que é uma das economias mais fortes do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Quando você vê os frigoríficos hoje, a automação que existe, a produção dos frigoríficos, das cooperativas hoje é algo inédito no Brasil. É igual ou melhor que o sistema europeu do agronegócio. Totalmente cooperativado. Exatamente. Né? Então, essa integração entre indústria e com o produtor não tem mais para quem entregar frango, não está chegando ração, vai morrer muito frango. Exato. Realmente a logística do agronegócio também é muito... dependente só do caminhão. Tudo just in time também, né? Isso, exatamente. O pinto está chegando, está crescendo, o frango está na hora. O cara tem hora para entregar o frango. Tem hora para entregar. Tem hora para receber a ração, isso agora acabou, interrompeu. Se não tem o caminhão para levar até o porto, eu estava escutando hoje uma informação sobre o porto de Itapuá, que é um porto modelo, né? Para o Brasil, pelo menos. Eles têm estoque mercadoria para 5 dias. Depois o porto para, né? E aí navios que vêm para carregar do exterior. As multas que vão ocorrer. As multas altíssimas. Os contratos que vão ser suspensos. Nós lutamos tanto para conseguir contratos com a Rússia e com a China. E como você disse, não embarca o porco congelado, o frango congelado no navio, o produtor tem que parar de abater, o produtor do porco tem que, né, vai ficando com o estoque lá, vai ficando caro, porque... Se é que chega a ração, né, ele vai ficar muitos dias a mais consumindo ração e as margens são muito estreitas, né? Então é uma cadeia que para aqui voltou tudo para trás. É muito preocupante. Agora se veja o caso do laticínio, que o Brasil hoje ele é abastecido principalmente pelos 3 estados do sul, né, com leite, né, e laticínios, né? Então é uma força. Se você vê pela televisão o gado leiteiro de primeiríssima qualidade. Vacas com úberes que tem 30 litros por ordenha. Isso é algo sensacional. Nós chegamos no patamar do gado leiteiro europeu. É verdade. Então, como é que fica uma vaca dessa? Ela tem que ser ordenhada 2 vezes por dia. O leite é jogado para os porcos. Quem não tem porco joga fora o leite. Ele não tem estocagem suficiente para todo esse leite que essas vacas produzem. Exatamente. 10 vacas produzem por dia 300 litros. Você pode imaginar isso? Não tem espaço para... Não tem. Então, as cooperativas de laticínios, elas fizeram o que puderam fazer leite em caixa.
que dá para estocar sem refrigeração, mas eles não têm mais onde estocar o leite. Então, olha, vai ser um caos, vai ser um desastre econômico, nós vamos entrar numa espiral inflacionária muito grande. Eu acho que o pessoal que está no governo federal está fazendo festa. Era isso que eles queriam. Porque eles entram para dizer nós somos os salvadores. O exército dominado também está sem grande ação, a gente não vê grandes manifestações de ninguém do exército, está silencioso demais. Né? As forças populares também estão todas elas comprometidas com corrupção, com essa bandidagem que tem aí. Todo o povo está envolvido, então está fácil de ganhar isso aí por parte de quem está no poder, de se perpetuar no poder. Nós já tivemos outras crises, Gert, e foram superadas. A gente espera que historicamente isso é superado e tal, mas que nós estamos no meio de um problema muito grave, gravíssimo, não tem como negar. Eu acho que nós estamos no meio de um furacão. Os prejuízos são de bilhões por dia, né? Por dia. Por dia. Toda a cadeia, todo mundo vai ser penalizado, né? Vai ser uma quebradeira. Tomara que você esteja errado, né? Errado, tomara que o problema se resolva. Eu não consigo visualizar, porque não vai ser no confronto da polícia rodoviária, com gás de mostarda ou com não sei o quê. Não é isso que vai resolver. Porque o caminhoneiro, ele é dono de um capital. Quantos microempresários não tem um capital que corresponde a um caminhão novo hoje? Exatamente. Um caminhão novo hoje é R$500 mil com a carreta. E eu vi uma reportagem, Gert, 80% dos nossos caminhões, os caras são proprietários do caminhão. Ele vive daquilo, aquilo é o negócio dele. Ganha-pão. Subiu aí o diesel aí 15, 20%, o diesel significa a maior parte da despesa, mais o pneu. Os pedágios também, né? Os pedágios caríssimos, absurdos. Então eles estão usando uma expressão, nós estamos quase pagando para trabalhar, estavam suportando até agora, mas agora, olhando essa bandalheira toda, mais o aumento do combustível, revoltaram, né? Sérgio, nós vamos continuar com esse assunto no próximo bloco, esse está acabando. Vou então pedindo aos nossos telespectadores que aguardem um instantinho aí, que eu com o Sérgio já voltamos aí. Até já. Olá, telespectadores, estamos retornando com o programa Ecologia em Ação, hoje discutindo a questão política no Brasil. O Dr. Sérgio é um advogado de experiência profissional, ele como maçom, ele também tem um histórico, tem o conhecimento histórico da maçonaria, e eu queria então tratar um pouquinho sobre o tema da maçonaria, porque no programa eu vou passar o que os maçons do Brasil Central estão se movimentando, foram para as ruas para reivindicar um basta nessa situação caótica no Brasil. Portando faixas e cartazes, os maçons organizaram neste último sábado uma marcha para protestar contra a atual situação política, econômica e social enfrentada pelo Brasil. Os maçons defenderam a liberdade de expressão, pediram respeito às leis e ao poder judiciário, protestaram contra a corrupção e as altas cobranças de impostos, solicitaram direitos iguais para todos os brasileiros, entre outras reivindicações. O movimento aconteceu na Praça Getúlio Vargas, centro de Caratinga. Gigante pela própria natureza, a marcha foi promovida pelas lojas maçônicas Obreiros de Caratinga e Fraternidade Acadêmica de Caratinga. Segundo Marcos Barbosa, venerável mestre da loja maçônica Obreiros de Caratinga, outras lojas maçônicas do país também realizaram um movimento para fazer com que a sociedade brasileira reflita sobre a situação do Brasil. As lojas resolveram se unir porque todos os maçons estão indignados com a atual situação de nosso país. Estão indignados com a situação de corrupção, que não é de hoje, não é do atual governo, não, isso é coisa antiga, vem de longe, de longa data, com a roubalheira, com os escândalos,
O escândalo da Petrobras está aí para todos verem. Então, de tanto reclamar e ficar só dentro de loja, vários irmãos entenderam por bem, lançaram um movimento e pensando com isso o seguinte, que isso sirva, ressoe no resto do país. Nós não podemos pensar pequeno, a maçonaria sempre teve ideais libertários e ela precisa mostrar a sua cara, mostrar que veio, ela precisa divulgar para a sociedade, conscientizar a sociedade do que amanhã poderá acontecer ao país. Marcos Barbosa também destacou que a marcha foi apoiada pelas lojas maçônicas de Ipanema e Simonésia e por alguns irmãos de Manhuaçu e das lojas Caratinga Livre e Filhos da Acácia. Durante o protesto, os maçons também reivindicaram contra uma possível ditadura no país. É o que destacou o conselheiro do Grande Oriente do Brasil de Minas Gerais, Eugênio Maria Gomes. Alertar a população para um perigo de uma ditadura comunista. Nos preocupa muito isso, quando a gente fica olhando a posição do governo brasileiro hoje em relação a alguns países, em relação aos desmandos de alguns governantes de países vizinhos, a exemplo da Venezuela, nos preocupa muito, porque nos parece que os representantes do governo hoje, de uma maneira muito especial a presidente Dilma Rousseff, entende que ditadura é só de direita e de verdade existe ditadura de esquerda, e é contra essa possibilidade de uma ditadura de esquerda que nós estamos nos manifestando hoje. Porque não adianta ficar nessa passividade e só reclamar. Tem que fazer, tem que agir. Lógico que ordeiramente, pacificamente, mas nós temos que mostrar que nós estamos insatisfeitos com a atual situação do país. O Brasil hoje tem problemas gravíssimos em relação à saúde, em relação à educação. É de dar nojo ver a quantidade de dinheiro que se gasta para reconstruir estádio de futebol. Não que não seja importante o estádio de futebol, mas nós sabemos que com o que o Brasil gastou só com reforma e construção de estádio de futebol, dá para fazer uma centena de hospitais e fazê-los funcionar, dava para construir 500 mil escolas e fazê-las funcionar, sem falar na quantidade de outros serviços que poderiam ser prestados e oferecidos ao cidadão, que é um pagador de imposto e que merece receber um serviço decente do governo federal. Então, a ousadia, a coragem e o pragmatismo da maçonaria daqueles municípios do norte brasileiro, da região de Mato Grosso, por aí, eles tiveram a iniciativa com os caminhoneiros de Xanxerê, que foram os primeiros a barrar e fazer uma parada, e esse movimento se espalhou por todo o Brasil. Eu tenho a impressão que também essa movimentação da maçonaria, ela vai pesar bastante no futuro do Brasil. Gert, agora eu estou vendo nas redes sociais uma conclamação para o dia 15 de março. Aqui em Joinville seria na Praça da Bandeira, isso, todo mundo com a camisa verde e amarela. Claro que ninguém vai lá para fazer quebra-quebra, nem deve, porque isso desacredita o próprio movimento. Sim. Aliás, os movimentos de junho do ano passado foram infiltradas pessoas para fazer quebra-quebra, para dizer que os movimentos eram feitos por arruaceiros que não tinham o que fazer. Exatamente. E que estavam quebrando as coisas. Então nós devemos ir com ordem, sem quebradeira nenhuma. Sobre a questão da maçonaria, Gert, eu vou te dizer assim, ó. O ano passado, a maçonaria catarinense tomou uma posição, distribuiu e repercutiu muito na imprensa uma carta que saiu de uma loja de São Joaquim e acabou sendo muito multiplicada pelo Brasil afora. Mas a maçonaria tem feito através dos maçons, porque existe uma colocação que diz assim, muita gente diz assim, a maçonaria fez a independência, fez a república. Não fez. Não fez. Foram os maçons? Foram maçons que fizeram, né? Isso. O maçom é para ser uma pessoa de bons princípios, uma pessoa de coragem moral e fazer, porque quando foi feita a independência, realmente havia maçons no meio, ajudando, forçando a independência, mas tinha maçons que eram monarquistas, não queriam a independência. Então acabou prevalecendo aqueles que queriam. Na República, da mesma forma, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca era maçom, mas haviam pessoas que não queriam, né, que eram do outro lado. Então, na Revolução Farroupilha, o Garibaldi era maçom, mas o Duque de Caxias também era maçom. E um combateu o outro.
Então não dá para dizer que a maçonaria fez a Revolução Farroupilha, não. Tá certo. Maçons estiveram junto e fizeram, né? Existem vários maçons, advogados inclusive, não só maçons, mas vários maçons, entrando com ações, porque antigamente se pegava em arma e se resolvia com arma. Hoje você é obrigado a apelar para o sistema jurídico, entrar com ações. E aí existe uma preocupação, inclusive, na questão da isenção do nosso judiciário, né? Quando a gente vê o desempenho, o que aconteceu no STF, né? Notícias no STJ de ministros negociando a nomeação de parentes em troca de concessões, né? Manobras que está sendo feito. Então, fica um pouco preocupante a questão da isenção total do judiciário, né? O STF deveria ser a nossa Suprema Corte. Quem está lá devia saber que está cada definição, cada decisão é uma decisão histórica, porque abre precedentes. Acobertou a coisa, passou a mão na cabeça, a mensagem que vem para baixo é de que nós não temos para quem apelar, porque o nosso último recurso é o judiciário. O judiciário teria que ser completamente livre de qualquer suspeita. E hoje nós temos alguns muito bons, alguns ministros no STF que são exemplos de moral, de coragem moral, mas nós temos também uns que são evidentemente comprometidos, que têm dívidas a saldar porque foram nomeados por esse, por aquele. Alguns parece que não têm a noção da grandiosidade do seu papel como ministro do Supremo, né? Mas cabe, os maçons estão fazendo, você citou aquela loja lá, se não me engano, de Goiás, ou coisa assim, que foi para a rua. Aqui em Joinville nós tivemos uma caminhada contra a corrupção no ano retrasado, no ano passado também. A maçonaria hoje não se esconde mais. Ela não se diz mais uma entidade secreta, ela é uma entidade discreta, ou seja, ninguém sai dizendo que é, mas não tem problema se souber, né? Porque o tempo da discriminação, do preconceito já passou. Então a maçonaria internamente, em cima dos legisladores, nós estamos fazendo pressão em cima dos legisladores, eles precisam dar o exemplo, eles precisam fiscalizar, que é o papel deles. O que nós estamos vendo, infelizmente, é muitos que deviam fiscalizar, que são os do legislativo, comprometidos, levaram dinheiro do mensalão, levaram dinheiro do petrolão. Então isso mancha de uma forma terrível. Eu acho que nós, população, temos sim que manifestar a nossa indignação, a nossa insatisfação. Isso é papel de todo mundo e das entidades organizadas, OAB, maçonaria, né, quem faz parte de entidades que existem juridicamente, se manifestar de todas as formas, principalmente em cima do legislativo, que deveria ser o fiscalizador, e não tem sido, né? E agora, voltando para o caso do governo de Santa Catarina, qual é a posição que os nossos governantes estaduais vão tomar em relação a essa situação caótica aí? As estradas federais, Gert, são responsabilidade da União, Polícia Rodoviária Federal, né? Então quem tem que agir é o governo. Vão querer, eu imagino que os governantes de plantão no poder se sintam ameaçados com esse movimento, porque isso desnuda a sua falta de liderança, a sua falta de comando, né? A nossa presidente está mostrando que não está preparada para uma situação desse tamanho, dessa gravidade, e eu acho que nenhum deles estaria, né? E vão colocar força bruta, o que eu acho que não é uma boa medida, tinha que ter uma outra solução. Mas grandes crises precisam de grandes lideranças, e nós não temos grandes lideranças, né? O Lula é carismático, né? O Lula é muito carismático, tanto que tanta coisa que já se descobriu sobre o Lula, que já se indicou, ele parece que está blindado, né? Parece que nada gruda no Lula, né? Mas não é uma grande liderança, um sujeito carismático, mas quando eu falo de liderança, eu falo aquele que tem moral, que tem competência, né? Agora, o empresariado também ficou fragilizado com essas denúncias todas das empreiteiras, das construtoras, em relação à Petrobras, né? Então tem muita empresa aí, você veja um caso, como o caso daquela indústria de Pissarras, né? Prestador de serviço para a Petrobras. Quer dizer, o governo federal, o Ministério Público Federal bateu em cima dos empresários da corrupção. Quer dizer, o setor empresarial, que poderia ter uma outra força
paralela junto com outras grandes massas pró-Brasil, pró-brasileiro, eles estão assim meio retraídos. Eu acho, Gert, que o setor empresarial é a força que toca esse país. Quem produz é quem paga tudo isso aí, né? Exatamente. Paga os impostos que são lícitos e a bandalheira também é paga por quem produz. Eu acho que o setor empresarial precisaria, sim, dar a cara, precisaria. Eu não acho que eles estejam comprometidos. As empresas que fornecem a Petrobras são a minoria, são grandes empresas, mas são a minoria. Elas não mancham o conjunto dos empresários. Eu acho que as associações comerciais, associações industriais, precisariam sim, elas teriam a força para fazer um movimento coordenado. Está faltando um pouco isso aí, essa liderança está um pouco ausente. Assim eu sinto, é o que eu penso, né? É a hora de nós nos unirmos, né? Porque não é possível que um governo sozinho fazendo as estripulias que tem sido feito e que continue tudo como está, né? É porque você liga a televisão, liga o rádio, abre um jornal, é mais um escândalo. Diariamente, você vê esse escândalo agora dessa semana, do juiz que condenou, retirou os carros do Eike Batista e sai dirigindo um Porsche. Exatamente. Gert, deixa só te ressaltar que eu não estou destacando o partido A ou B. Certo. Tá? Nós temos o PT no governo federal, que tem esse monte de coisa comprovada, só não vê quem não quer. Lá em São Paulo nós tivemos um escândalo dos trens lá, que não é de agora, é de muitas gestões do PSDB. Né? O PP está junto nisso aí, porque estava levando a sua parte, eram os 3 principais partidos, né? E outros partidos menores também estavam. Então, não estamos... É que quem está no poder tem a tentação e tem cedido à tentação. Essa que é a verdade. Né? Sob o beneplácito, sob a passividade da população. Nós temos assistido isso sem fazer nada. Então, telespectadores, nós agradecemos a presença de vocês, de ter participado desse diálogo democrático, de cidadania, e o nosso objetivo, meu e do Sérgio, é conseguirmos criar um país para os brasileiros, um país decente, um país menos corrupto, para que possamos criar os nossos filhos e nossos netos dentro de uma ética maior. Até o próximo programa, Ecologia em Ação.